primeiro alvo. Olá, olá! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Que alegria estar com você aqui nesta manhã de sábado, iniciando o programa Família, o primeiro alvo. Este programa tão abençoado, todas as manhãs aqui de sábado, uma bancada muito especial para tomar um cafezinho aí com você. Já preparou o seu café? Já está aí com a sua família tomando um cafezinho, comendo aquele pãozinho gostoso? É isso mesmo, fique aqui conosco nesta manhã, porque muitas bênçãos irão acontecer. Daqui a pouquinho a gente traz aquele caso muito especial e que vai ajudar uma irmã que mandou esse caso aqui para nós. Nós vamos aqui junto com toda a bancada orientar essa irmã o que ela deve fazer em nome de Jesus. Olha, deixa eu já deixar aqui para você o nosso WhatsApp, o WhatsApp esse em que você pode mandar a sua mensagem de texto, o seu nome, de onde você fala e comentar aqui conosco sobre o programa, sobre o caso de hoje. Você que está tomando seu cafezinho aí com a família, você que sempre acompanha a gente aqui no Família, o Primeiro Alvo, pode mandar para nós também através do WhatsApp, que é o 11 3226 1111. E, como sempre, não estou sozinha aqui na bancada desta manhã. Ao meu lado direito, o meu digníssimo marido, amor da minha vida, dono do meu coração, pastor Guilherme. Muito bom dia! Bom dia, minha amada esposa. Bom dia também a todos os amigos de casa. É um grande prazer estar aqui com você mais um sábado e creio que Deus ele há de abençoar logo nessa manhã, né, no início do dia, logo começando, Deus abençoando. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer aqui através desse recado também. Muitas pessoas irão aprender. Eu tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E friozinho aqui em São Paulo, né? Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. No termômetro mostrando aqui em São Paulo, a mínima hoje são 11 graus e a máxima 20 graus. Então prepara aí o casaco, prepara aí a jaqueta. Você que é mulher, se prepara para se vestir melhor. Você que é homem, pega lá o casaco que está guardado, pega e vem para a igreja, vamos buscar Deus. Tenha certeza que Deus vai abençoar esse dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui recebendo hoje também convidados muito especiais, que são amigos do nosso coração, e uma alegria estar recebendo eles aqui hoje nesta manhã. São os nossos pastores de Santa Isabel, pastor Fábio, José, irmã Josi Moura. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia, pastora Letícia, bom dia, pastor Guilherme, a todos que estão acompanhando essa programação nessa manhã fria, mas que promete um programa muito caloroso. Foi com muita alegria que nós recebemos esse convite. Estamos aqui também com o coração para aprender e também para ensinar naquilo que for possível. Amém, irmã Josi. Bom dia para a senhora também. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pastora Letícia, pastor Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Recebemos com tamanha alegria estar aqui com vocês. Amém. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais da história desse casal, como eles se conheceram, como iniciaram na obra. Hoje eles estão ali em Santa Isabel, mas pastor Fábio, eu ouvi dizer que o senhor vocês passaram por alguns lugares aí do Brasil, né? Fábio é passarinho, que nem diz, né? Rodamos um pouco, né? Começamos aqui em São Paulo, mas fomos para o Nordeste, ficamos ali quase 9 anos e depois para o sul do país e agora de volta para São Paulo, nossa terra. Ai, que alegria. Daqui a pouquinho... Do quente pro frio, do frio já mesmo. Tá meio acostumado já com o frio aqui, né? Veio do sul. Acho que no sul é pior o frio, não é? É pior. É pior. É pior. É pior. É doído o frio. É doído. Apesar que aqui em São Paulo faz as 4 estações num dia só, né? Tem dia que é complicado, tem que estar esperto, né? Tem que sair com 4 roupas, né? De frio, de calor, de verão. Verdade. Olha, vamos vir aqui para esse caso. A irmã mandou aqui esse caso para nós e ela pede, então, orientação do que ela deve fazer neste problema, né, que ela está enfrentando. Ela diz assim, ó: eu sou cristã desde nova e muito ativa na igreja. Tenho orado há anos pela conversão do meu pai, que rejeita completamente qualquer conversa sobre Deus. Já tentei de tudo, sempre com amor, mas ele continua fechado. Às vezes parece até mais resistente e isso me dói muito. Eu oro, choro, espero, mas não vejo mudança. Aí ela pergunta para nós: será que a minha fé está sendo em vão? O que devo fazer quando quem eu mais amo não quer saber de Deus? Então, ela está enfrentando este caso complicado e que muitas pessoas, né, não só filhos, mas também esposas, até mesmo maridos, enfrentam de já terem se convertido, né, já estarem na presença de Deus
e as pessoas ali da família ainda não se entregaram a Jesus. E como ela diz aqui, o pai até rejeita qualquer conversa sobre Deus. E aí? Então, realmente é uma situação complicada e muito grande também, que acontece em várias famílias, na verdade, né? Porque quando a pessoa ela se converte, nem sempre todo mundo vai junto, né? Então, há sempre aquela rejeição muitas vezes, porque o pai cresceu numa outra cultura, até numa outra religião, porque o evangelho não é religião, na verdade, né? Mas ele cresceu numa outra religião, e para poder aceitar isso é mais difícil, em ver o filho, no caso dela aqui, ver a filha, seguindo a um Deus que ele não conhece, é muito complicado, porque o evangelho é renúncia. E renunciar tudo aquilo que ele aprendeu é complicado. Só que no caso dela, ela tem que entender que é uma batalha. Todos os dias ela tem que estar orando e buscando por ele. Não é fácil. Às vezes para alguns são mais fáceis, para outros são mais difíceis. No caso dela é mais difícil. Só que é uma batalha. Ela tem que entender que por trás do pai tem uma força maligna que tem que impedir com que ele se achegue a Jesus. Então, essa força maligna, ela vai se levantar, porque é como se fosse uma guerra. Se eu estou dentro de uma guerra, eu sei que quando eu atacar, o meu inimigo vai defender e depois vai tentar me atacar também. Exatamente. Então, acontece isso que muitas vezes ela vê que parece que o pai dela piora. Mas não é que o pai dela está piorando. É que uma força maligna está se colocando contra, ou seja, está resistindo. Só que a Bíblia fala para nós que quando estamos sujeitos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Então, uma luta que ela está enfrentando, que ela tem que permanecer firme, porque ela tem que saber que é uma luta constante, batalhando, orando, buscando, jejuando pelo Pai, entendendo que até ele se converter, ainda ele não é de Jesus, então ainda Jesus não tem o controle da vida dele. E ficar firme com Deus, sabendo que Deus, uma hora ou outra, vai entrar, a semente está sendo plantada, uma hora vai ter frutos, uma hora vai germinar e uma hora ele vai aceitar Jesus no coração. Exatamente, é um processo, né? Um processo que ela tem que respeitar, não adianta também querer forçar. Ela fala que faz tudo com amor, mas às vezes na nossa pressa a gente quer acelerar as coisas ou forçar. Caso muito sério, né, pastor? E ela fala aqui, ela pergunta, será que a minha fé está sendo em vão? Então, eu me apego muito nessa palavra. Será que a minha fé está sendo em vão? Primeira carta aos Coríntios 15, 58. No 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já é certa, mas tem a segunda parte, que é o versículo 58. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho, ele nunca será inútil no Senhor. Nunca se esqueça, Isaac orou 20 anos para que a sua esposa, que era estéril, viesse a conceber o seu filho. Então, é um processo, é aquilo que o pastor Guilherme também mencionou. Nem tudo que é incentivo para mim é incentivo para o meu próximo. Então, é um processo. É um processo. É muito interessante isso, porque na vida dos homens de Deus, a gente vê que Deus teve processo com todos eles, né? Com José, com Abraão. Então, Abraão, ele foi pela fé mesmo. E a gente vê que nessa pergunta que ela mandou para nós, a gente vê uma certa tristeza no falar dela, né? Justamente por estar buscando tanto tempo e não ver ali os frutos, o resultado. Mas, irmã José, é interessante porque muitas vezes nós plantamos e nós nos esquecemos daquilo que estamos plantando, né? Então, a gente já quer ver a coisa acontecendo, mas a gente precisa se lembrar de que Deus, Ele vê a nossa plantação, Ele vê o nosso esforço, Ele vê aquilo que essa irmã aqui está plantando dentro da casa e na vida do pai dela. Exatamente. E é no tempo de Deus, não é no Sim. tempo dela. É uma promessa, Verdade. é tu e tua casa. Então, ela tem que se apegar a essa promessa, que no momento certo o Senhor vai fazer a obra na vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É verdade. Então, minha irmã, continue sendo uma bênção de Deus dentro do seu lar, que através da sua vida, através dos seus frutos, o seu pai possa ver que viver com Cristo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso vai acontecendo no decorrer dos dias, né? Conforme ela vai agindo. Isso que você falou é muito interessante, do fato do inimigo resistir. Né, de resistir. Então é uma batalha mesmo que ela precisa lutar, porque quanto mais ela colocar isso diante de Deus, mais o diabo vai tentar ficar com a vida do pai dela nas mãos. Com certeza, ele vai resistir até o último momento. O diabo,
até chegar ao fim dos tempos, ele vai continuar batalhando e lutando para conseguir o máximo de almas possíveis, né? Então, o papel dela está sendo muito bem feito, orando pelo Pai, resistindo e sabendo que a nossa força não é contra a carne nem sangue, mas contra todas as hostes espirituais da maldade. E tem que entender que isso aqui é a figura de Cristo para nós. Sim. Quantas vezes Cristo, o pastor Fábio, não sei se veio direto do berço evangélico, se converteu, quantas vezes o Senhor Jesus queria ele, mas ele estava no mundo, ou outras pessoas também, nós que também aceitamos Jesus no dia. No caso, ela aqui querendo ganhar o Pai, Jesus queria ganhar a gente. Verdade. E muita gente não dava atenção, porque estava no poder do maligno, né? No domínio do maligno, no mundo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ficou ali por nós e nós conseguimos ali ir até Jesus, aí sim nós somos salvos. No caso, ela aqui batalhando pelo Pai. Então ela está batalhando, lutando, e tem que entender que tem que olhar pelos olhos da fé. Ver o pai já salvo, ver o pai crente, ver o pai buscando a Deus, ver o pai feliz ali, liberto. Não sei se passa por algum tipo de vício, por algum problema, algum comportamento, temperamento, mas ela tem que olhar pelos olhos da fé e já enxergar o pai dessa forma. Que aí com certeza ela vai conseguir ter força para lutar. E sempre pedindo força para Deus, para batalhar pelo pai. Tem vezes que vai chegar um dia que ele vai estar mais diferente, o dia vai estar mais agitado, mas sempre pedindo forças para Deus, que Deus vai dar sabedoria com certeza em nome de Jesus. Então, minha irmã, a sua fé não está sendo em vão. Como o pastor Fábio falou aqui, o meu marido também citou, nenhum trabalho no Senhor é vão. E isso, pastor, me fez lembrar daquele versículo que Jesus fala, se alguém te ferir numa face, dê também a outra. Então, ela precisa entender que este momento que ela está passando, né, do pai ainda resistir, é o momento dela se colocar à frente da batalha. O pai fala, não quero saber, eu não quero ouvir, mas ela, com sabedoria do Espírito Santo, vai dando a outra face, né? Essa é a palavra, sabedoria e também paciência. Eu sempre ensino que a paciência, ela gera a bênção. A impaciência, ela aborta a bênção. E o Abraão, ele alcançou a promessa pela paciência. O nosso pastor Jaime sempre ensina paciência, a capacidade de esperar ou sofrer sem reclamar. Então tenha paciência, porque o seu trabalho não é em vão. Amém! Fique com isso no seu coração, minha irmã. O seu trabalho não é em vão, a sua fé não é em vão, em nome de Jesus. Vamos ver os destaques da redação com o nosso amigo Kleber Werneck. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só esse vídeo absurdo. Um homem, ele se deitou nos trilhos e esperou o trem passar por cima dele apenas para ganhar likes na internet. Vamos ver? Olha só, o caso aconteceu em Itaquaquecetuba, na estação Aracaré da CPTM. E o vídeo viralizou nas redes sociais pelas imagens assustadoras. O homem fica imóvel esperando o trem passar. E é possível perceber que o trem está em alta velocidade. Um pequeno movimento em falso seria fatal. A CPTM informou que o maquinista do trem acionou a equipe de segurança para evitar qualquer acidente. Mas quando os agentes chegaram ao local, o homem já havia fugido, o que impossibilitou identificar o invasor. Olha que perigo desnecessário que esse homem correu, realmente é lamentável. Então, depois de um mau exemplo, agora um bom exemplo. Um homem recebeu um Pix por engano e o valor, olha só o valor, R$23 mil. Mas ele nem pensou duas vezes e devolveu todo o dinheiro. O homem é o Wendler Silva, de 30 anos. Ele estava trabalhando quando recebeu uma ligação da gerente do banco. Ela avisou sobre o engano e informou que o dinheiro caiu na conta dele, o valor de R$23.300. O Wendler disse que ficou pensando, como estaria a pessoa que fez a transferência por engano. E, claro, ficou com pena dessa pessoa e em menos de 30 minutos ele entrou no aplicativo e devolveu todo o valor. O rapaz disse que foi um susto e tanto, mas tudo terminou bem. Aliás, honestidade não tem preço. Bom, por enquanto é só. Eu volto com vocês, pastores. E para você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, você pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais. Destaques da redação.
negócio de likes aí virou loucura, né? É complicado. Não tem. Trocando a vida por like. Por like, não tem condição. É o mal do século, né? Hoje todo mundo quer ser visto, aliás, né, a maioria quer ser visto, todo mundo não, a maioria quer ser visto, né, ter fama e às vezes corre risco de perder a própria vida. Quantos eu já vi, né? Tem até um caso, uma moça uma vez, ela foi tirar uma foto, ou foi filmar algo do tipo, e ela foi indo pra trás aqui, ó, foi indo pra trás, quando eu vi tinha um barranco lá atrás dela. Misericórdia. Não, mas isso é muito sério, porque hoje em dia as pessoas fazem qualquer coisa pra ter like, pra ter seguidores, é coisa de doido. É verdade, querem, como o pastor Guilherme colocou, querem ser visto correndo risco, né? É verdade. É aí que mora o perigo. Vou adaptar essa frase. E do que vale os likes se a pessoa vai perder a própria vida? Não, Ela corre o chega, risco, é né? demoníaco isso, é coisa que o diabo cega a pessoa. Cega a pessoa. Pior que é verdade, às vezes a pessoa já cria isso, né? Posta uma foto, já fica olhando pra ver quantas pessoas já curtiram, né? Quem viu a foto, né? Tá amarrado. Jesus. E o nosso amigo ali foi honesto, ele, hein? Foi, o do valor ali foi muito honesto e também foi aquela honestidade, né? Tipo assim, ligou pra ele e falou, ó, tem um valor na sua conta. Acho que na hora ele ficou pensando, falou, não, tem que devolver isso aí. Oh, meu Deus do céu. É isso mesmo. Olha, vamos saber um pouquinho aqui do nosso casal, esse casal tão especial que está aqui conosco nesta manhã. Atualmente estão pastoreando ali a igreja de Santa Isabel, mas eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Por onde vocês querem começar contando? Hoje eu vou deixar o convidado escolher. Vou falar como o outro, né? Eu quero começar do começo. Do começo. Vamos saber um pouquinho, então, da conversão de vocês? Pode ser? Vamos lá. Pode ser, fica à vontade. Como que foi, pastor Fábio, esse processo aí? O senhor já nasceu na igreja? Ou... Não, não nasci não. Foi até importante a pergunta dessa pessoa que se sente frustrada. Minha mãe começou na igreja em 1987. Hoje ela é falecida, está com Cristo. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu sempre tive o desejo de ser um jogador de futebol. E minha mãe, a oração da minha mãe era o contrário. A oração da minha mãe era que eu me convertesse e fosse pastor. Sério? E teve um processo. Nós somos de São Paulo, sou de São Paulo, capital. Nós fomos para Belo Horizonte em 1984 e ali enfrentamos muitos problemas. Meu pai sempre tentando ser rico, ser milionário, buscando ajuda no espiritismo e nós presenciamos muitas coisas no espiritismo, trabalhos, enfim, e nunca meu pai teve essa realização. Foi aonde a minha mãe começou a buscar pela nossa casa e na data de 1994, na sexta-feira da Paixão, foi o dia da minha conversão. Mas antes, é importante falar, eu era viciado em drogas, né? Eu era viciado em maconha e em cocaína. Maconha e cocaína. Maconha e cocaína, um pouco do álcool também, porque isso aqui já vinha da família. O meu pai já nos orientava desde pequeno, toma um pouquinho de cachaça, para abrir o apetite. E muitas vezes ele até brincava assim, vai, você não é homem, não. Aí você tomava aquele golinho para dar aquela esquentada e nisso você vai criando também o hábito, né? E vício é aquilo que você acaba não tendo controle, porque vício é aquilo que te controla, né? Então isso foi crescendo na família, mas em 1994 eu tomei essa decisão e foi uma surpresa para minha mãe e uma grande alegria para minha família, até hoje. E o senhor se converteu, pastor Fábio, na Igreja da Graça, lá em Belo Horizonte? Ou... Não, eu me converti aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, voltou para São Paulo. Eu vim para São Paulo após o excesso contingente no Exército e foi quando o Senhor Jesus começou a tocar no meu coração. Era muito interessante. Eu passava em frente à igreja, eu comento isso na igreja, e você tinha que puxar antigamente para dar o sinal no ônibus, aquela cordinha. E várias vezes eu olhava para a igreja cheia, na sexta-feira então, e o meu coração fervia. Aí eu puxava a cordinha. Quando o motorista abria a porta de trás, aí quando eu ia descer, me prendia as pernas. Aí eu falava, não, é o próximo. Olha só. E por várias vezes eu fiz isso. E eu me lembro que essa pessoa, eu conheço ele até hoje, nós fizemos o Senai nessa empresa que eu trabalhava, no Camucí, que era uma multinacional. E ali nós fomos selecionados uma turma para fazer o Senai. E no caso ali eu me especializei no inspetor de qualidade. E esse rapaz me encontrou e ficou me evangelizando. E eu usava uma pulseira de promessa. Ah, sim. Não precisa falar o nome de qual
a imagem, mas eu usava aquela pulseira. Ele falava, tira essa pulseira do seu braço, Jesus te ama, Jesus te ama. E ele me falava sempre isso, Jesus te ama. Ele só falava isso, Jesus te ama. Aí um dia eu cortei aquela pulseira e um dia eu fui para a igreja, aceitei Jesus. E num certo dia, essa pessoa que me evangelizou dentro do Senai, a gente fazia esse curso no auditório, ele estava passando num corredor de oração e eu estava fazendo imposição de mão. Meu Deus. Na cabeça dele. Então aquilo ali foi uma emoção. Eu encontro ele até hoje. Quer dizer, ele não é pastor, mas eu vejo ele como meu pastor também. Ele não foi pastor, mas ganhou o senhor. Me ganhou. E falando sempre essa frase, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele só falava isso. A semente estava sendo lançada. E não ali no falando da coração, boca para né? fora, né? Jesus te ama. Não, falava realmente... Ele falava, e ele falava com autoridade. Com autoridade. postura. Você via que ele tinha uma vida com Deus e tem uma vida com Deus até Testemunho muito hoje. forte. Que lindo. É verdade, eu achei muito interessante que o senhor comentou que a sua mãe orava para o senhor ser pastor. Ele ser pastor. Ela falava. Eu fui em Belo Horizonte numa virada de ano, aí o pastor pegou a foto no painel da família, essas campanhas que tem na igreja, e falou, é esse aqui que a senhora ora para ser pastor? E eu querendo ser jogador, e ela Meu Deus pastor. do céu. Mas ela venceu. Já estava escrito, né? Eu fui pro Olha lá, campo. até a musiquinha do futebol, meu Deus do céu, hein? Mas, ó, fala pro senhor, é melhor o senhor pastor, viu mesmo, viu? Porque futebol... Ah, olha lá, pastor, olha lá. Deixa ele, eu vou ser modesto. A Josi sabe. Oh, Jesus. E hoje tem um filho que é jogador. Hoje tem o João Gabriel, né, que veio da Eslováquia agora e está esperando agora abrir a janela para ver qual que é o destino. Aí, tá vendo? Não Eu foi sempre brinco, se ele jogar 50% do pai, tá Ah, bom. meu Deus. Ah, irmã Josi, é verdade isso, Essa irmã do Josi? Olha, eu fico até Tamo ao vivo, quieta, pastor. porque esse se acha no futebol. Oh, meu Deus do céu. Não, não é eu que acho, é os amigos que comentam. Fala quando você me encontra Não, em é Belo verdade. Horizonte, o que eles Os falam? pastores, quando joga com ele, falam, esse aqui foi o salvador da pátria. ali no campo. Os amigos testificam, então tem testemunhas. Mas Amiga é lá tudo, fora né? eles sempre Amiga é brincam tudo. com ela, os amigos, quando eu vou em Belo Horizonte, até em São Paulo, sempre falam, pô, seu esposo. Eu falo, não era para mim ser jogador. Eu nunca falo isso, era para mim ser jogador. Sim. Não era. Não era mesmo, porque eu sempre penso, se eu fosse um jogador de futebol, não teria a família que eu tenho hoje. Verdade. Talvez nem Verdade. vivo eu estaria. Verdade, Então eu sou pastor. muito grato a Deus por ser pastor. Glória a Deus. E vamos saber um pouquinho da história da irmã Josi. Como é que foi também essa conversão? Então, eu não nasci em berço evangélico, né? Mas eu tive o meu irmão mais velho que se converteu e somos em 5 irmãos, né? Eu e mais 4. E ele foi levando aos poucos, né? Levou minha irmã mais velha, depois foi levando os do meio e eu que sou a caçula, fui a última, né? Então eu fui com 14 anos, de 14 para 15 anos, passei a minha adolescência, juventude já na presença Na de igreja. Deus. Né? Aí me converti, participei do grupo de jovem, evangelismo, me tornei obreira e até hoje estou no caminho do Senhor. Todo aquele processo que a gente conhece, né? Aí vai, se torna obreiro, participa do jovem, se torna obreiro. Realmente. E eu sou grata a Deus porque a gente, como nós jovens, né, na igreja a gente passa por todas as aflições que qualquer jovem passa. Sim. Mas a gente estando ali na presença do Senhor, Ele nos fortalece. E eu sou grata a Deus que eu não vivi nada dessas coisas horríveis que tem aí no mundo, dos livramentos que Deus me deu. E estamos aí, Glória a firme Deus. até hoje. Firmes. Ó, só abrindo um parênteses, é importante falar que tomar uma decisão na década de 90, 80 para Cristo não era uma tarefa tão fácil. As pessoas falam que o mundo de hoje, naquela época também, era complicadíssimo. É porque hoje em dia, né, pastor Fábio, parece que a pessoa ser cristão virou algum hobby, né? É moda, gente, né? virou moda. E às vezes nem é cristão de verdade, né? Antigamente você era cristão de renúncia mesmo, né? Você Deixar era tudo. perseguido, você era criticado. E uma coisa que eu não comentei aqui, existia um grande vazio dentro de mim. Foi isso que me levou para Cristo. Eu tinha medo de morrer. Uma coisa que eu tinha medo era da morte. E isso me afligia, isso me deixava suando debaixo da coberta. Eu tinha medo de morrer. Então, o que me aproximou de Cristo não foi ter uma bênção na vida financeira, encontrar uma pessoa para ser feliz na vida sentimental, não foi nada disso. Eu queria preencher esse vazio, vencer o medo
da morte. E venceu. E vencemos, graças Glória a a Deus. Deus, graças a Deus. Olha, deixa a gente falar um pouquinho do que vai acontecer aqui na Rua do Chimbiras com a Avenida São João no dia 9 de julho. Está chegando, hein? Um evento mega especial aqui. Faz tempo que não tem evento assim que reúne Verdade. todo mundo, Eu né? tava comentando até esse tempo atrás aí, faz tempo mesmo, né? O que teve aqui reuniu bastante pessoas, tem mais de 4 ou 5 anos. É isso mesmo, né? Ah, vocês Foi nem estavam mais- em São Paulo Mas eu ainda, lembro, né? acompanhando, Você lembra, foi né? isso. E vai voltar com tudo agora, mozinho. Vai ser uma benção aí, participação de cantores especiais. Pastor Jaime de Amorim também ali iniciando às 9, vai o dia todo ali na presença de Deus. Presença do cantor Tiago Pérez, pastor e cantor Fernandes Lima, nosso amigo Israel Soares e também o Peter, que é aquele que canta o rap, Mais né? pra jovem, né? Isso, é rap, é trap, é pra todo mundo. Então fica o convite para você estar aqui conosco na Rua do Chimbiras com a Avenida São João. Vai ser palco do poder de Deus e a glória de Deus vai ser derramada neste lugar em nome de Jesus. Tem uma chamadinha muito especial, um convite muito especial para você. Vamos ver. Dia 9 de julho, feriado. O centro de São Paulo vai viver um dia de muita bênção. Avenida São João, esquina com a Rua dos Chimbiras, será palco de um show da fé. Ó filho de Sião. De manhã, o pastor Jaime de Amorim Campos fará a mini vigília. A partir das 9 da manhã, 3 horas de louvor e oração. Depois, a partir da 1 da tarde, vai ter muita música, comunhão e diversão. Presenças confirmadas: Israel Soares, Fernandes Lima, Tiago Pérez e o Peter. Dia 9 de julho, feriado. Uma festa para toda a família no centro de São Paulo. Se programe, esteja conosco e venha passar um dia na presença de Deus. Convide um amigo. Cobertura completa, ao vivo, em todos os canais. Ê, Jesus, vai ser coisa maravilhosa, hein? Santa Isabel vai estar aqui? A Isabel é santa, a Isabel está presente. Como eu coloquei lá no Facebook, junto e misturado igual café com leite. Hoje, essa é boa, hein? Dá pra usar. Já ouvi junto e misturado, feito pão amanteigado, mas essa bom. também dá pra usar. Tem que ter o café com leite, O né? café, é verdade. Tem participação do WhatsApp, vamos ver, coloca na tela pra nós aí. Ô, Jesus. A Isabel de Cordeirópolis. Bom dia, pastores, na paz do Senhor. Eu assisto o programa todos os sábados, muito abençoado. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, Isabel. Também temos o Gilberto, aqui de São Paulo mesmo. Ele diz: bom dia, pastores. Louvamos ao Senhor por suas vidas e por esse programa abençoado, que toca os corações e transforma lares. Olha só. Amém, é isso mesmo. A Rayane de Tocantins, ela diz: bom dia, pastores, graça e paz. Adoro o programa, aprendo muito com vocês. Amém, que Deus te abençoe, Rayane. Também tem a Arlene Adolfo, Rio Grande do Sul. Tati, a paz do Senhor, que Deus abençoe muito vocês. Eu amo assistir esse programa e tem abençoado muito a minha vida. Que bom, graças a Deus. Tem mais? Glória a Deus. Aê, graças a Deus. Falou ali do Sul, eu lembrei aqui do... Como é que fala aquele negócio? Chimarrão, né? Chimarrão, Lá em Santa Catarina toma também? Bastante. Sério? Ontem mesmo chegou falando aqui coisa de casais, ela ficou até com ciúmes do chimarrão. Foi comigo. mesmo? Foi. Depois vocês vão Mas saber. conta essa história direito. Ficou. Esse homem, quando gruda no chimarrão, Não larga. não larga. Ele quer o chimarrão. Eu nunca experimentei chimarrão, você experimentou? Eu experimentei. Pra mim, na verdade, é como se fosse um chá, né? Um chá. Um chá Eu lembrei amargo. até um pouquinho do chamate. É ruimzinho. Só que é ruimzinho. É ruim. Mas tem gente que gosta e ama, né? Tem aqui também o pessoal aqui também da igreja, que eu falo que aqui vem muita gente, né? De vários lugares, Sim, né? sim. Do sul. Aí tem o pessoal que toma direto também. Tem um Foi aqui filho que eu aprendi. filho do pastor Israel, sempre quando acaba o culto, na oração dos 90 minutos, Ele tá lá. ele tá lá, ele, ô pastor, tá aqui, eu já vou lá e já tomo com E eu vi ele. que chimarrão é pouca coisa, né? Você coloca um pouquinho só no copo e toma só aquele pouquinho. Mas é muito bom, depois que você pega esse hábito, seria para quem é acostumado com o café. Né? Ah, é? E eu não tomo café, então, Não mas toma? eu não É, tomo. então. Tomo chimarrão. Mas é bom Nossa, sim. Eu amo café, não consigo ficar sem café. É, o A café senhora já faz toma? falta. Eu gosto de café com leite. Café com leite? Eu acho que quem tomo tá em café. casa também tá acompanhando, né? Agora tá tomando um cafezinho, daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho também. Também vamos tomar o cafezinho. Olha, vamos falar um pouquinho
de Santa Isabel. Amém. Depois a gente volta na história, que vocês passaram por muitos lugares, mas atualmente estão ali na nossa igreja de Santa Isabel e é linda aquela cidade, hein? Já fui lá uma vez, maravilhosa. Realmente muito calma, né? Como que tá sendo lá para vocês? Irmã Josi, vamos começar pela Irmã Josi. Vamos começar pela igreja, né? Que tá no feminino. A igreja aqui. A Guilherme gostou, né, Guilherme? Porque assim, pelo que eu me lembre, vocês foram enviados para lá de uma forma meio surpreendente, assim, né? Foi ali na hora do culto, não foi? No culto Show da Fé, Do né? João da Fé. E assim, fomos pegos de surpresa, né? Mas graças a Deus estamos muito, muito felizes ali na nossa igreja de Santa Isabel. Um povo amado, querido, nos recebeu muito bem. Que bom. E para a glória de Deus a gente já está vendo alguns frutos, pessoas se achegando ali e se mantendo firme, né, na presença do Senhor, que esse é o nosso propósito. Verdade. Né? O propósito não é só ali e continuar mantendo o povo que já está na igreja, mas é salvar os perdidos. Verdade. E graças a Deus é o que vem acontecendo, nós estamos presenciando, né, Mori? Pessoas se chegando ali na igreja Que gostoso. e passa pelo processo do atendimento e continua vindo aos cultos e ali a obra de Deus está sendo Está feita. sendo feito. Que bênção. Tem foto de Santa Isabel? Passa para nós, para a gente dar uma olhadinha como que tem sido esse trabalho tão maravilhoso lá em Santa Isabel. Olha lá, que lindo. Que bênção. E o senhor, pastor Fábio, já tá lá o quê? Tá perto de um 6 ano, né? meses. 6 meses, né? Vai fazer Fazer 6 6 meses agora. 6 meses. 6 meses. É porque já tá tão habituado que parece que é mais tempo, né? Mas não é 6 meses. É porque o senhor teve uma passagem rápida aqui pela sede quando Quando voltou, voltou, de novo, né? né, pra cá. Sim. Passagem rápida e logo já foi pra Santa Isabel Olha também. lá, que lindo. É, E uma- como tá sendo, pastor? Tá uma bênção, uma experiência muito boa, né? Para nós que ficamos fora 15 anos. E após 15 anos retornamos para São Paulo. E para nós foi muito bom. E foi bom também, o pastor Guilherme comenta aqui, que eu fiquei aqui 6 meses na sede. Também ficou assim, né? E você pensa em 6 meses que eu agradeço a Deus. Foi muito bom. Porque quem está de fora não tem o privilégio que quem está aqui em São Paulo tem. Eu não estou fazendo aqui não quero aqui usar isso para me promover, mas os pastores que estão em São Paulo aproveitam, né? Aproveita. Nós tivemos no Nordeste, muitas vezes ela vinha para São Paulo, eu só ia ter o check-in ali, despedia deles e voltava. Já perguntando, tem familiares aqui Por em causa São Paulo? Tem, temos né? sim, Tem, né? temos. São Nós Paulo? somos de São Paulo, tem família em Santo André, Sapopemba, ela em Mogi das Cruzes. Ah, que bacana. Então quando Somos vem já aqui. tem uma família pra eles. Então esses 6 meses aqui foi muito importante, eu aproveitei o máximo. Eu suguei, suguei com o canudinho. O que eu pude sugar, eu Aproveitou o suguei, máximo. é muito importante mesmo. Mas está sendo uma experiência muito boa em Santa Isabel, hashtag a Isabel, ela é santa, né? Ela é santa, como a Josi colocou aqui, pessoas estão sendo restauradas sim, estamos indo para as ruas, para as praças, e Deus ele tem nos usado como sempre usou. Amém. Deixa o endereço, pastor, para quem quiser visitar vocês lá, ou não só visitar, mas fazer parte dessa família tão bonita. O nosso endereço é Avenida Manuel Ferraz Campos Sales, 315, no centro de Santa Isabel. Avenida Manuel Ferraz Campos Sales, 315, na cidade de Santa Isabel. Culto nos domingos, 8 da manhã, como também às 18 horas. Quarta e sexta é 9, 15 e também às 19h30. Então fica o convite para você aí, você que deseja também acompanhar este trabalho tão bonito através das redes sociais, tem o Instagram da igreja que está aparecendo aí para você, você que nos ouve pela nossa rádio, @irgd.santaisabel, tem também o Instagram do pastor Fábio, @FábioJS.pr e o Instagram da irmã Josi, que é @josi_moura.fs, e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, tem sido uma bênção, fica o convite para você estar com esse casal tão abençoado em nome de Jesus. Vamos para mais um Destaques da Redação com o nosso amigo Kleber Werneck. Rapaz, Destaques da Redação. E olha aqui de novo, estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo, e com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou então nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá então?
Olha aí, você aí de casa já teve vontade de quebrar tudo? Sabe, naqueles dias de raiva, de fúria? Pois é, nos Estados Unidos tem um lugar para você fazer isso de verdade. O lugar é chamado Rage Zone, ou Zona de Fúria, traduzindo para o português. É um espaço criado para as pessoas liberarem toda a tensão do dia a dia, mas de um jeito diferente. Lá você pode quebrar todo tipo de coisa com tacos de beisebol, martelos e marretas. Tudo feito com muita segurança, claro, para a brincadeira ficar mais legal. Com uniforme e com proteção. A atividade é uma forma de terapia que permite descontar as frustrações de maneira divertida e segura. Com certeza, muita gente que está nos assistindo ficou com vontade de ir lá, não é mesmo? Olha, e se você é ruim ou então tem dificuldades com matemática, muita gente tem, saiba que um pequeno choque no seu cérebro pode ajudar. Isso mesmo. Uma equipe de cientistas descobriu que ao aplicar um estímulo elétrico no cérebro, isso pode ajudar pessoas com dificuldades cognitivas e quem tem dificuldades com números. O experimento foi feito com 72 alunos com baixo rendimento em matemática e eles melhoraram bastante o desempenho depois dessa técnica aí do choquinho. E você aí que nos assiste, teria coragem de levar um choque aí para melhorar na matemática? Bom, a gente pode chamar isso de pegar no tranco, não é verdade? Bom, por enquanto é só. Você que nos acompanha pelo rádio pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. E eu volto com vocês, pastores. Até mais. Destaques da redação. Que coisa, hein? Levar choque, já pensou? A pessoa se Não. pega agora? Meu Deus do céu. Todo mundo ia levar uma maquininha de choque Não, pra... aquela zona de fúria ali é amor alternativo, hein, gente? Rapaz, agora quem teve essa ideia aí, né? É. Imagina o que aconteceu na casa dele, né? Ô, misericórdia, tá prendido. Por que não criar um lugar pra pessoa desestressar, né? É, verdade, é uma ideia que ele teve, né? Quem pratica esportes, né? Falam que quem pratica esportes costuma desestressar batendo no saco de pancada, né? Eu sou tranquilo, eu chego no esporte lá, não tem nada de desestressar, não. Tô tranquilo, Mas graças você fez a Deus. essa coisa toda só pra falar que você luta Muay Thai? Não, eu tô começando agora, né? Sou menino novo ainda. Oh, Jesus amado. Deixa eu saber aqui algo de vocês. Enquanto tava passando ali os destaques da redação, eu falei, eu acho que vou fazer essa pergunta pra eles, porque acho que pode acrescentar muito no pessoal de casa. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos das igrejas que eles passaram fora de São Paulo, mas antes, eu queria saber de vocês como casal. Estão casados há quanto tempo? 24 anos. 24, não é nem o que eu tenho de vida, olha isso, Deus do céu. É muito tempo, a gente chega lá, né, amor? Em nome de Vai Jesus. chegar, sim. Até passar, em nome de Jesus. Cristo, E eles até a também. morte. Daqui a pouco tá aí bodas de ouro, muitas coisas. Amém. É. A primeira vem a de prata, né? Primeira de prata. É, 25 anos. Ano é que isso aí, vem. tá a gente pertinho, faz. tá chegando. Mas eu queria saber de vocês como casal, como também pastores que têm a responsabilidade do ministério, algo que vocês vivenciaram, pode ser no casamento, ou com os filhos de vocês, ou no ministério, que marcou, assim, que foi um momento que vocês como casal precisaram ali verdadeiramente enfrentarem juntos, assim, sabe? Um momento de dificuldade que vocês passaram, que vocês tiveram que realmente resistir ali e vencer essa batalha. Acho que seria interessante compartilhar com o pessoal de casa, porque muitos casais nos assistem, né? Estão aqui na manhã conosco. Isso pode ser um testemunho incentivo. Um né? testemunho, exatamente, um testemunho de fé. Então, são dois aspectos aí, né? Tem ministerial e também tem pessoal. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. E eu sempre comento, pastores, que uma vida a dois é duas mãos na contramão. É isso aqui, ó. É isso aqui. Até que chega esses 25 anos, 30 anos e faz isso aqui, ó. Encaixa. Então, nós intitulamos isso como a fase de adaptação. A fase de adaptação para um casal, ela é muito importante. Ontem eu conversava com um obreiro no escritório e algumas pessoas no segundo, terceiro ano, talvez até no quarto ano de casamento, chega ao ponto de pensar que casou errado, que tomou uma decisão errada. Então, esse momento é o momento de ceder. No caso, eu percebi que a Josi cedeu e ela também percebeu que eu cedi. Porque ceder é dar lugar ao outro, né? Então, esse importante, eu acho que foi muito importante para nós, a fase de adaptação.
e também ministerialmente falando, quando nós fomos para Paraíba. Aí a gente entra na... Isso, quando nós fomos para Paraíba, eu me lembro, ela vai lembrar disso, que eu liguei para ela chorando. Eu liguei para ela chorando. Nós fomos para a grande, maravilhosa e linda cidade de Campina Grande, uma cidade imensa, quase 500 mil habitantes hoje. Pode até mostrar a foto aí. Se quiser passar eles em Campina Grande, em Campina Grande, aí o pastor vai falando. Campina Grande nós passamos por muitas lutas ali, nós chegamos num momento para restaurar. Nós estávamos bem, graças a Deus, aqui ministerialmente falando. Olá, o senhor. Isso é na Paraíba, isso é nos ginásios, porque essa igreja aí já é em Mangabeira, em João Pessoa, Paraíba, e como a igreja não comportava o número de pessoas e Deus foi dando essa graça, nós tínhamos que fazer em ginásios. Olha que bênção. E em Campina Grande tivemos que ir para a praça porque eu sofri um processo lá. Meu Deus. Sofremos uma perseguição por uma pessoa de outro credo religioso e, enfim, eu tive que pregar na praça. Meu Deus. E foi onde nasceu no meu coração igreja na praça, teatro na praça, culto na praça, Santa Ceia na praça, e Deus deu a vitória. Então, aquele momento, quando nós chegamos ali em Campina Grande, e nós saímos aqui de São Paulo de uma outra situação, eu me lembro que ela falou assim para mim, como que é aí? Porque o senhor foi na frente. Eu fui na frente. Eu fui na frente. Eu me lembro, até para a alegria do pastor Guilherme, que eu fui no avião do Corinthians, né? Isso, que Corinthians. Alegria. O Corinthians ia jogar com o Sport lá em Recife. Então eu desci em Recife e depois me buscaram para ir para João Pessoa e depois para Campina Grande. E eu lembro que ela me perguntou como que é aí, eu tive que falar a verdade para ela. Estava realmente uma luta, um deserto, né? E é no deserto que a gente cresce, né? E daqui a pouco ela falou, não, eu tenho que ir logo. E ela veio logo, rápido, e com 2 semanas, uma semana em Campina Grande, um missionário, eu quero ir aí no Parque do Povo. Onde Uma semana? Uma semana, onde é o maior, onde faz o maior São João do mundo, eu com 2 obreiros. Ali já é ali. quando o missionário veio. Não, ali é eu na praça. Ali é na Olha lá meu filho ali, ó, verdade, João na praça. Gabriel. Já tinha as crianças? Já tinha os dois? Já. Eles eram pequenos. Se der para voltar, aí o missionário, em Campina Grande. tem outra foto. Não, aí em Campina Grande. Campina Grande. Ele fazia sempre João Pessoa, Campina Grande. Aí nós no altar de Campina, os meninos. Olha, aí a segunda vez o missionário, Festival de Maravilhas em Campina Grande novamente. Aquele foi o primeiro. E teve o segundo também. Tem uma foto até conosco também, não sei se ele... Aí, olha que bênção. Olha ali. Ele nos apresentando, ele gostou também do evento, nos chamou, legal. nos apresentou na cidade. Éramos recentes, não tinha um mês aí. Olha lá quando ela Madalena, que legal. Isso aqui foi na tenda, no aniversário do nosso missionário. Eu lembro até hoje, né, amor? Ele saiu por mesa. Quando ele chegou na nossa mesa, foi a primeira. Eu falei, eu vou tirar uma foto com você. Foi a primeira foto que eu tirei com ele. Que legal. Aí na igreja de Campina Grande, fazendo bênção. corredor com os pastores lá de todo o estado e região. Bênção. E voltando àquilo que o senhor estava comentando, da dificuldade que vocês enfrentaram, então esse foi um momento que realmente ali o coração apertou e vocês precisaram se... Unir forças, unir né? força. Porque a união só não faz açúcar, né? União gera forças, né? O pastor Guilherme gosta. A união certa, né? É porque eu olho para o pastor Guilherme e eu sei que ele gosta, então ele deixa na marca do pênalti. Já são amigos, já conhecem. E eu faço gol. Então, mas esse momento foi um momento muito importante, né? O Felipe Augusto ia fazer 1 ano, né? 1 aninho, e ele foi bem novinho, o Biel tinha 5, não é isso? Bem novinho já. Bem novos, então teve a fase de adaptação para eles lá, que se a gente for contar coisas que aconteceu, que a família, às vezes, de um pastor, ela passa, e as privações que o pastor, ele fica até privado de fazer algumas coisas com o coração na obra. É porque quem olha de fora pensa assim, nossa, o pastor foi para lá, pronto, né? É só isso que tem, mas é tudo, né? Escola de filho, é adaptação, é casa que vai morar, é onde vai ir, tem tudo isso, né? Cultura, comida, linguajar. Por exemplo, eu não cheguei lá em Campina Grande falando porta. Eu mudei isso. Eu subi para um caminhão de trio elétrico e ela lembra muito bem disso. A minha TV foi um carro de trio elétrico. Eu fiquei conhecido na cidade como o pastor do trio elétrico. Jesus até que eles fizeram uma lei lá para proibir o caminhão de trio elétrico passar na cidade. Não, eu me apresentava. Eu me apresentava dessa forma. Ó, eu não sou corintiano, agora eu sou paraibano. Pronto.
Tá Ganhava entendendo? o coração Ganhava. do Então a gente tinha que ganhar, se colocar no nível daquelas pessoas, porque o povo nordestino, apesar de algumas falar que as pessoas dizerem que é um povo muito sofrido, mas é um povo batalhador, é um povo que abraça, é um povo que vai conosco, é um povo caloroso, né, amor? Que bênção. Muito bom. Então, a nossa experiência é algo que nós guardamos no coração. Né? Nós legal. amamos o Nordeste, amamos a Paraíba e sabemos que eles nos amam também. Amém. Que glória a Deus. bênção, irmã Josi. Como que foi pra senhora? Verdade. E assim, nesses momentos de dificuldade, a dica maior, né, que eu posso dar é a gente se permanecer unido, Verdade. né? Porque quando você passa uma dificuldade e você se distancia do seu parceiro, se torna pior. Verdade. O diabo vai abrir portas e não vai ser legal. Ficar um contra o outro, né? É. Um com uma ideia, outro com outra, e aí acaba naquele conflito. Então, assim, porque eu posso dizer que a gente, né, Mori, em todas as dificuldades que a gente já passou, a gente sempre permaneceu unido, batalhando. Batalhando em oração, conversando. A comunicação ela é muito Essencial. importante nessa hora. Né? Não se constrói um casamento sem comunicação. É como você vai construir uma casa sem tijolos, né? Então a comunicação ela é tijolos que você vai Porque colocando ninguém no seu desvia o casamento. pensamento do outro, né? Não tem como. Exatamente. A conversa é para isso mesmo, para poder Às se conectar. vezes o outro até quer, né? Nossa, mas ele não sabe, mas não tem como A pior coisa saber. é essa, supor que a pessoa Supor, vai fazer exatamente. aquilo que ela está pensando. Justamente e pela esquece. falta de comunicação. Isso, pela falta de Exatamente. comunicação. Eu achei, eu pensei, É isso é mesmo. A perigosíssimo. comunicação é importante no dia de hoje, não só para casais, mas para tudo. Líderes geral. que não se comunicam Exatamente. acabam gerando confusão no seu liderazgo. Verdade. É verdade. Olha, a gente vai encerrar com a nossa rádio, amigos que nos ouvem. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Que Deus abençoe o seu sábado. Não se esqueça, hoje, show da fé com o missionário R.R. Soares, aqui na Avenida São João 791. E preparação para o grande dia 9 de julho. Amigos da nossa rádio, fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, show da fé, hein? Com o missionário. Daqui a pouquinho, show da fé hoje, show das maravilhas. Venha você de longe, de perto, dá para participar conosco ainda hoje. São 3 reuniões especiais. Agora, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã com ele, 14 horas e, para fechar o dia, às 18 horas. Reunião de poder e de milagres. Eu quero que você venha fazer parte conosco aqui na Avenida São João 791. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos voltar aqui que a gente estava falando da questão da comunicação, achei muito importante. Todo programa a gente geralmente cita, né, essa questão da comunicação, mas porque é realmente algo muito, muito, muito importante. Então a gente estava falando que alguns casais, eles não têm esse discernimento vou até trazer o que a gente citou na semana passada, de ser vulnerável com o parceiro. Então, muitas vezes, no começo do casamento tem essa dificuldade. Nós tivemos, né? Realmente. Essa dificuldade no início do casamento. Nós casamos muito novos, eu tinha 18, ele tinha 21, então pensa, né? E agora, os dois foram criados de maneiras diferentes, e aí entram dentro de uma casa, e aí o casamento, né, tem que acontecer. Você decidiu casar, então aí você vai se adaptando. E eu lembro que no início do nosso casamento nós tivemos muita dificuldade em questão de comunicação, né? Sim. Porque tinha coisas que ele queria esperar um pouquinho para resolver e eu já era aquela pessoa de, não, a gente tem que resolver agora, a gente tem que conversar agora. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que ele tinha o tempo dele, né? Realmente, ela queria tudo na hora. Na resolver hora, ali, né? verdade. Eu lembro que eu, não, agora não tô com cabeça para poder resolver isso aí, não. E ela queria resolver, não tô com cabeça. Aí quando ela falou, tá bom, então vamos resolver agora. Mas E aí já tinha ela criado conflito. aquela fúria, já tinha tinha- criado aquele conflito. Mas porque você é assim, você é assim, você é assim. E eu falo que não todo mundo, mas a maioria, grande parte, no começo do relacionamento sofre com falta de adaptação. né? Falta de comunicação, É aquilo que o pastor adaptação. Fábio falou, de até entrar na congruência, né? No contramão. Aí, É, Hoje na eles estão contramão. 24 anos, com certeza. Se contar aqui quantas vezes tiveram que se acertar ali, apertar um pouquinho, não tem como contar. Posso falar uma frase aqui, que eu sempre falo para os casais, Claro, que senhor. muitas vezes estão se pegando? Se no céu tem trovão, imagina aqui na terra. Ele tem cada sacada muito boa. Mas no céu tem trovão. No céu tem trovão. É verdade. Não, gente, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu me apego, muitas são as aflições do justo. Então, a pessoa que casou e que decidiu colocar na sua vida, uma outra pessoa diferente daquilo que ela pensa, daquilo que ela gosta, daquilo que ela sente, tem esse momento, sim, de adaptação.
É onde entra a comunicação. Os casais que são mais diferentes um do outro, os que mais dão certo. Sim. Porque se é um casal que tudo legalzinho. E é exatamente isso, nós somos completamente Ah, diferentes. aqui também. E aí que é bom, que aí se encaixa, né? Se encaixa, exatamente. E o meu esposo estava citando aqui a questão de adaptação e tal. E quantas conversas difíceis vocês já precisaram ter para ter um casamento tão abençoado, né? E muitas vezes as pessoas querem fugir das conversas difíceis. Fugir de sentar, de conversar, olha, isso tá errado, a gente tem que acertar isso. Eu falo pra ele, hoje a gente consegue ter, eu falo pra ele, ó, a gente tem que sentar, eu preciso de uma reunião com você pode marcar um horário pra mim? Ela não fala nesse tom, a gente né? precisa... Ela fala com mais calma, né? Amorzinho, posso conversar com você? Mas você já sabe que é aquela reunião, né? Tem que ter a reunião, porque senão não tem casamento que aguente. Nós já tivemos muitas, nossa, já perdi a conta de quantas conversas importantes e tem que ter. Tem que ter. A gente não pode fugir dessas conversas porque é para a melhoria do casamento, É verdade. né? Do ambiente familiar, quando se tem filhos, porque um casal que já tem filhos já não é só o casal. É verdade. Aí tem questões dos filhos. Dos filhos, Exatamente. Então, envolve muitas muita reuniões coisa. por aí, pastor Fábio? Muitas. Eu comento na igreja, você não pode fechar os olhos e dizer assim, não, nada está acontecendo. Verdade. Isso é um erro. Você fugir da responsabilidade e querer transferir responsabilidade a outros, Verdade, né? muito Então, forte. sempre nós temos reunião. Eu sempre tenho reunião com meus filhos. Eu não faço reunião em casa, eu faço no escritório da igreja. Eu não converso só como pai, eu converso como pastor. O meu filho, mesmo lá fora jogando futebol, tinha momentos que eu conversava com ele, só tem aquela conversa, aquele bate-papo de futebol, né? A resenha santa que nós falamos, mas tinha momentos que era aquele momento que eu tinha eu e ele para falar de Deus, para falar da vida pessoal, da vida espiritual, e até hoje nós temos. Isso nós Tem que não ter. abrimos mão. A mesa, né? Tem que ter. Olha, a gente está encerrando o programa, passa muito rápido, muito rápido. Muito obrigada pela sabadão. presença de vocês, irmã Josi, minha amiga do coração que tanto me ensina, quantas conversas, né? Que a senhora me ensina tanto. E muito obrigada, pastor, por estarem aqui conosco. Que Deus abençoe. E vamos retornar aí, porque tem muita coisa para falar, né? Não, prazer Passa todo muito nosso. rápido. Passou rápido. Pastor, rapidamente, deixa mais uma vez o endereço do senhor. Então, eu vou deixar meu endereço. Eu só fiquei na sede, na vontade de falar aqui como nós nos conhecemos, né? Mas não tem problema, as pessoas vão ficar curiosas em Não, relação vai ter a parte isso. 2, tem que ter Vai parte 2. Vai ter parte 2, eu tenho certeza disso. Então, o nosso endereço, eu só estou recapitulando aqui, porque 5, 6 meses, né? Avenida Manuel Ferraz Campos Sales, 315. E nesse domingo especial, às 8 da manhã, como também às 18 horas, no centro de Santa Isabel. Que Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz. Daqui a pouquinho, show da fé. Tchau, ótimo sábado. Deus abençoe. Graças. Deus é bom. Bom dia! Deus é luz. Deus é Pai do nosso Salvador. Jesus. Deus é paz. Deus é amor. Só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Bom dia! Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria
canta